E aí, gente, o resumão tá de volta e hoje a gente vai falar sobre meiose. Você que ainda não entende como funcionam os processos da meiose, se liga que é hoje que você vai sanar aquelas dúvidas. Vamos falar o que de fato é meiose e para que ela serve. Então, a meiose é um tipo de divisão celular característica para a produção dos gametas. Então, é na meiose que vai acontecer um evento muito importante, que é a recombinação gênica ou crossing over. Esse evento ele possibilita a formação de vários genes com diferentes codificações genéticas, garantindo aí uma diversidade gênica, o que explica a grande diversidade de pessoas diferentes numa família. Então, a meiose vai acontecer em duas fases. É o único tipo de divisão celular que vai acontecer em duas etapas. A meiose 1, a qual chamamos de reducional, e a meiose 2, a qual vamos chamar de equacional. É importante frisar aqui que durante as fases da meiose não há multiplicação de cromossomo, assim como há na mitose. Aqui na meiose vai acontecer a divisão do mesmo número de cromossomos para as células filhas. Então, sem mais delongas, vamos então adentrar do que de fato acontece durante o processo de meiose. E para a gente começar a entender esse assunto, vamos começar comentando aqui o que acontece durante o processo de meiose 1. Então, a meiose ela vai acontecer em etapas e vale aqui a gente lembrar: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Todas essas etapas são importantíssimas para que no final a quantidade de cromossomos para as células filhas sejam ali divididos de forma igual. Então, bora começar a entender o que é a meiose? Vamos começar falando sobre a prófase 1. A prófase 1 é um dos eventos mais importantes que vai acontecer aí durante a meiose, pois é aqui que vai garantir a variabilidade genética dos cromossomos. Ela é dividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, vamos começar a entender o que acontece durante essas 5 fases da prófase 1. Então, na fase de leptóteno, os cromossomos que já estão duplicados, eles começam a se condensar. Como assim se condensar? Começam a assumir uma forma mais compactada daquele DNA. Então, na fase seguinte, o zigóteno, os cromossomos homólogos, que já estão assumindo aquela forma de X devido à sua compactação, eles começam a se aproximar e aí formam um complexo sinaptonêmico, que vai garantir aí uma conexão e alinhamento dos cromossomos. Na fase seguinte do paquíteno, vai acontecer um evento muito importante para a variabilidade genética que chamamos de crossing over. Então, as sinapses que foram possíveis ali depois da aproximação dos cromossomos vai permitir com que as cromátides não irmãs consigam trocar informações genéticas entre si. E na fase seguinte do diplóteno, depois que houve essa troca de informação, esses cromossomos são separados e aí tornam as formas de quiasmas, que são essas formas de X, onde houve ali a troca de material genética, que também são chamados de sítios ou sítios de crossing over. E por fim, a última etapa da prófase 1, a diacinese. Essa fase ela vai ser caracterizada pela separação definitiva dos cromossomos homólogos que vão ficar ligados ali pelos quiasmas. Nessa etapa também é possível observar a fragmentação do envelope nuclear. Então, recapitulando, a prófase 1 da meiose 1 é a primeira etapa da meiose e nela é possível observar a movimentação dos microtúbulos que vão organizar ali a formação dos fusos meióticos e também a quebra do envelope nuclear e a condensação progressiva dos cromossomos para que a próxima etapa, a metáfase 1, seja ativada.
Então, partindo para a metáfase 1, onde os cromossomos atingiram o seu grau máximo de compactação, vão ficar alinhados na placa equatorial da célula. Ou seja, os cromossomos, cada um com seu par, vão ficar alinhados uns sobre os outros ali no meio da célula, para que então a próxima fase seja ativada. Então, na anáfase, quando os cromossomos ali estão organizados em pares na faixa equatorial da célula, os centríolos vão fazer o trabalho de puxar cada par para o lado oposto da célula. E então começa a outra fase da meiose 1, a telófase. Os microtúbulos fazem o seu trabalho, separam esses cromossomos e desaparecem. E então o núcleo começa a ser reconstruído em volta desse material separado. E é aqui que a gente entende por que a meiose 1 é um processo reducional. Vamos pensar, se a nossa espécie humana tem 46 pares de cromossomos, então 23 pares foi para um lado da célula e 23 para outro lado. Então, a partir daí, outro processo da meiose entra em ação, que é a citocinese, que é a divisão citoplasmática de uma célula sem haver extravasamento de material genético para o meio extracelular. Então, após todas essas fases, uma célula deu origem a duas células com a mesma quantidade de material genético. E percebam que aqui na meiose 1 não há multiplicação de material genético, não há multiplicação de DNA. O que acontece durante a meiose 1 é justamente a quebra desse material genético ao meio para ser dividida de igual modo para as duas células filhas. Bom, já falado sobre a meiose 1, vamos iniciar agora a meiose 2. Ela que, enquanto na meiose 1 é reducional, a meiose 2 é equacional, pois ocorrerá apenas a separação das cromátides irmãs. Ela se assemelha bastante com a mitose, vale ressaltar isso. E, iniciando, assim como na meiose 1, temos também intérfase, e agora só que com dois, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na intérfase, é destacável que os cromossomos não se replicam novamente, assim como na meiose 1, antes da segunda divisão meiótica. Na prófase 2, a fase é bem rápida. Os cromossomos irão voltar a se condensar, haverá novamente a duplicação dos centríolos, os microtúbulos difusos começarão a capturar os cromossomos e, aos poucos, os cromossomos irão para o meio da célula, migrando. Na metáfase 2, os cromossomos já se encontram alinhados individualmente na placa equatorial da célula. Ocorre a duplicação dos centrômeros e, como na mitose, os cromossomos prendem-se pelo centrômero para posteriormente haver a separação das cromátides irmãs. Na anáfase 2, há a divisão do centrômero. As cromátides irmãs separam-se e irão migrar para cada um dos polos da célula, puxados pelo microtúbulo. Vale lembrar que, diferente da meiose 1, lá no caso são separados os cromossomos, na meiose 2 são as cromátides irmãs. A partir desse momento, as cromátides irmãs ficam com cromossomos individuais. Na telófase 2, a última etapa da meiose, os cromossomos já encontram-se no polo da célula. A carioteca e o nucleolo surgem novamente e os cromossomos começam a se descondensar. Nesse mesmo momento em que a telófase acontece, ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, formando 4 células filhas haploides. E aí, ficou craque em meiose? Então vamos lá recapitular. A gente sabe que a meiose é um tipo de divisão celular característico para a formação de gametas e também que garante a variabilidade genética. A gente sabe também que a meiose 1 é chamada reducional, enquanto que a meiose 2 é chamada equacional. Então, ao final da meiose 1, vamos ter como resultado a origem de duas novas células comportando a metade dos cromossomos homólogos da célula-mãe. É na meiose 1 também que acontece o evento de crossing over. Na meiose 2, vamos ter como resultado
a origem de 4 novas células filhas, comportando também aí a metade dos cromossomos da sua célula parental. Então, esse foi o nosso resumão sobre meiose. Espero que estejam entendidos e até a próxima!